Saúde da igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos abrir nossa Bíblia na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. E nós vamos tirar dali apenas um versículo 5. Capítulo 7 da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, versículo de número 5. Todos acharam? Amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora, temores por dentro. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, que o Senhor possa ministrar essa palavra no nosso coração de um modo vivo, em nome de Jesus. Minhas queridas irmãs, eu peço licença ao pastor para falar, especialmente para todos, mas especialmente para vocês. Eu queria chamar a atenção do grupo para a frase final do versículo lido: lutas por fora, temores por dentro. E queria chamar a atenção para o fato de que é exatamente isso que nós enfrentamos na nossa jornada por essa vida. Por causa das contingências de um mundo caído, contudo nós não lutamos sozinhas. O Senhor é aquele que sempre estará conosco por todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Amém? Eu não queria tirar apenas o versículo sem me dar uma passada rápida no contexto do qual este versículo está inserido. Fala de uma das inúmeras lutas enfrentadas pelo apóstolo Paulo, mas, como eu disse no início, eu não quero falar a respeito da situação específica, e sim chamar a atenção para a queixa do apóstolo, que é uma queixa muito parecida com aquilo que nós temos experimentado na nossa jornada por esta vida. Se nós parássemos aqui e perguntássemos a cada uma das irmãs: o que é que você está enfrentando agora? Qual é a luta? Qual é a preocupação? Qual é o temor? O que é que tem inquietado o seu coração? Certamente seriam tantos testemunhos que a gente não teria tempo de fazer mais outra coisa. Mas eu queria chamar a atenção para o fato de quantas lutas, quantos medos, quantas angústias profundas de alma nós temos enfrentado, mesmo sendo servos e servas de Deus. Falamos ontem a respeito da preocupação, naquele texto de Lucas, capítulo 12, do versículo 22 até o 34, sobre a preocupação excessiva que acaba se transformando numa doença. Eu queria chamá-las, convidá-las, para que juntas nós possamos hoje meditar naquilo que as Escrituras dizem sobre essas questões. E eu pergunto: é lícito um cristão viver excessivamente preocupado, ansioso? Não me responda. Responda para o Senhor. É uma pergunta para reflexão. Em certo grau, a preocupação, ela até tem seus efeitos positivos. Por exemplo, o senso de responsabilidade. É lícito alguma preocupação, a gente tenha preocupação de como atender os nossos queridos, da forma como nós vamos conduzir determinadas coisas. Esse tipo de preocupação, ele é lícito. No entanto, quando ela assume proporções sufocantes, essa preocupação ansiosa, ela pode gerar depressões profundas. E de onde vem tudo isto? De onde? Qual é a fonte? Qual é a gênese dessa
dessa ansiedade tão angustiante, principalmente dos tempos modernos. Ontem nós ouvimos um testemunho da nossa irmã Ruth, muito angustiada com determinadas coisas que ela tem visto, tem presenciado, e chegou ao ponto de chorar na presença de Deus. O Senhor disse que ela se aquietasse, porque Ele é Deus e estava no controle de todas as coisas. E nós precisamos ter essa percepção também espiritual. Creio que, embora eu não seja especialista nesse assunto, nós temos psicólogos, psiquiatras no nosso meio, mas enfim, eu suponho que o medo pode ser sim o grande vilão dessa cadeia destrutiva. Medo, ansiedade, depressão. E é hora de nós pararmos para pensar um pouco a respeito disso, e não é sem razão, não é sem causa, que o Senhor tantas vezes, segundo alguns teólogos, 366 vezes, Ele repete: não temas, não temas, não temas, não temas. E cada vez que Ele usa essa expressão não temas, essa expressão sempre vem acompanhada de uma palavra encorajadora, de uma palavra de consolação, de uma palavra de sustentação, de uma palavra de ânimo. Ele não está dizendo não temas simplesmente por nada, Ele está dizendo não temas porque eu sou com você. Não temas porque eu sou presente, não temas porque eu tenho lhe sustentado com a minha mão direita fiel, não temas porque eu vou à sua frente como um poderoso guerreiro. Não temas. E o que é que tem feito com que nós temamos tanto, tememos tantas coisas? E eu outro dia vi uma frase muito interessante que dizia o seguinte: quando o homem passa a temer as coisas que estão à sua volta, é porque ele perdeu o temor de Deus, né? Ele passa a ter medo das coisas porque ele perdeu a reverência ao Deus que o sustenta, ao Deus que o conduz, ao Deus que está presente em todas as situações. E o texto lido, mais especificamente, a queixa feita no final do versículo pelo apóstolo Paulo, falando das lutas por fora e dos temores por dentro, ele nos fala de duas frentes que nos assolam. E como eu disse no início, é tempo de uma reflexão, é tempo de nós pararmos para checar nossos depósitos espirituais. Nós temos falado disso exaustivamente neste lugar. A primeira frente que tem nos assolado, sobretudo nos últimos tempos, são as lutas por fora. Aquelas circunstâncias, aquelas contingências naturais da vida, aquelas contingências pela sobrevivência. Nós vivemos angustiados, nós tememos as questões de segurança que estão à nossa volta, nós nos assombramos com aquilo que está perto de nós, não há segurança nem dentro nem fora de casa. Há enfermidades, dificuldades financeiras, perseguições sem causa, necessidades básicas não supridas. Na verdade, esta lista é uma lista muito longa. Também nós demoraríamos muito tempo aqui falando sobre elas. Eu estou falando das coisas exteriores que se levantam como grandes gigantes para nos assombrar, para nos assolar. Aí o apóstolo Paulo nos esclarece quanto a essas lutas que enfrentamos. Ele fala sobre isso em Efésios capítulo 6, versículos do 10 até o 12. Ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. A primeira coisa que ele diz é: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vocês entenderam? Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E nós muitas vezes, diante desses embates, diante dessas situações que nos assolam, a gente vai buscar refúgio em tantos lugares, a gente procura fortalecer-se em tantas coisas, menos no Senhor. Mas o apóstolo começa de forma enfática: finalmente, como ele disse, chega. Preste atenção, a partir de agora, sejam fortalecidos no Senhor, fortaleçam-se em Deus e no seu forte poder. Como eu faço isso? Através da leitura com
corresponsabilidade da palavra de Deus, através da meditação dessa palavra, através da oração com base nessa palavra, para que nós possamos dizer: Senhor, tua palavra diz isso, e eu recebo essa palavra para a minha vida, eu aplico essa palavra à minha vida em nome de Jesus. Essa palavra é viva. Eu achei muito interessante, o pastor não sabia o teor da mensagem, mas ele cantou um hino que eu gosto demais, é o 439, que é crer e observar. E esse hino foi o hino que nós cantamos no primeiro culto que nós fizemos em cumprimento ao voto que nós tínhamos feito de fazer esse trabalho de oração todas as quintas-feiras. Crer e observar, isso aí é fato. Nós muitas vezes cremos, mas é uma crença vazia, é uma crença que não gera resultados, é uma crença que não opera a vida, porque nós cremos e não observamos, não obedecemos. A palavra de Deus, ela não contém a verdade, porque ela é a verdade. Então aquilo que está escrito aqui precisa ser gerador de vida no seu coração e no meu. E o apóstolo continua, ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós estamos no mundo caído, vivemos no mundo caído, apesar de sermos regenerados pelo Espírito de Deus, mas ainda vivemos nessa terra, estamos sujeitos a enfermidades, estamos sujeitos a dificuldades de toda ordem. Nós precisamos nos fortalecer em Deus para passar por todas essas coisas. Como o Senhor disse: olha, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci, irmão. O Senhor venceu e nos capacita a vencer também. A segunda frente, que também nos assola de modo tremendamente opressivo e efetivo, são os temores por dentro. Qual dessas duas frentes mais nos atinge? Creio que uma coopera com a outra, trabalham em conjunto para nos fazer tropeçar. Aquilo que acontece lá fora se levanta como um gigante e nós nos assombramos, nós nos aquietamos. Repare que o medo faz com que você veja a coisa muito pior do que ela é. Ela nos angustia, nos faz inquietar com as situações. Nós sofremos com preocupações desnecessárias. Nós nos angustiamos em espírito por coisas que não aconteceram e podem nem acontecer. E a gente muitas vezes, nessas horas de lutas, de agonia, dessas lutas por fora, desses temores por dentro, nós perdemos a capacidade de pensar, nós perdemos a capacidade de dizer: não, peraí, isso aqui é assim, assim, assim. Por que eu estou agigantando tanto esse problema? Por que eu vou perder a minha noite de sono, que é a hora do meu descanso, pensando nisso, naquilo? As coisas têm solução. Todo problema tem solução. Então e aquela solução que nós não encontramos como seres humanos, o Senhor tem a solução, o Senhor tem as saídas. Das mãos do Senhor vem todas as possibilidades. E nós temos também repetido isso exaustivamente aqui. E mais uma vez, eu quero convidá-las a recorrermos à palavra de Deus em relação a essas fortalezas de medo que tem nos assolado. O primeiro lugar que eu quero ir com vocês é 1 de João, capítulo 4, versículo 18. O apóstolo diz o seguinte: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E quando ele fala de amor nesse contexto, ele não está falando do sentimento, ele está falando de uma pessoa, ele está falando de Jesus. O Senhor é amor, é essencialmente amor. E nós deixamos de nos refugiar nesse amor, nós deixamos de confiar nesse amor, nós deixamos de nos entregar a esse amor, e aí nós vamos alimentando
com a nossa desconfiança a respeito daquele que é a verdade, que é o amor, que é a vida, nós vamos alimentando esses medos que vão se agigantando e vão nos fazendo adoecer o nosso corpo e as nossas emoções. Eu fico muito impressionada porque as nossas sacolas de remédio, elas estão aumentando. Isso é algo impressionante. Eu sei que a partir de determinada idade, a gente vai precisando de tomar determinados remédios, porque isso é inevitável. Mas eu tenho visto pessoas jovens, muito jovens, tomando remédios cada vez mais fortes, para poder aguentar o tranco da vida. Misericórdia! O outro texto que eu quero chamar a sua atenção é Isaías, capítulo 40, versículo 31, diz o seguinte, presta atenção: mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. E por que nós temos nos cansado? Por que nós temos nos desesperado? Por que nós temos nos inquietado? Porque nós não esperamos em Deus. Nós dizemos, mas não fazemos. E seguindo o raciocínio, eu quero chamá-las para Isaías 41, versículos 10 e 13. É mais um daqueles textos que o Senhor, Ele diz: não temas. Ele diz: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que eu o seguro pela mão direita. E ele diz: não tema, eu o ajudarei. Olha que palavra! Essa palavra foi originalmente dirigida a Israel, ao remanescente fiel, mas também nos alcança. E seguindo ainda essa trilha de Isaías, capítulo 54, versículos de 11 a 13, ele diz: ó cidade aflita, açoitada por tempestades, não consolada, eu a edificarei com turquesas, edificarei seus alicerces com safiras, farei de rubis os seus escudos, de carbúnculos as suas portas, e de pedras preciosas todos os seus muros. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz das suas crianças. Glória a Deus! Por que temer? São lutas por fora, são temores por dentro. Mas nós não podemos mudar a realidade de fora, mas podemos mudar a realidade de dentro. Na força da palavra, na força daquilo que o Senhor supre, daquele potencial que Ele nos deu, e sobretudo do manancial que Ele nos deu, que é a ação da palavra de Deus. Olhar, confessar essa palavra, dizer que confia no Senhor, diga em voz audível: Senhor, Pai, eu confio em Ti. Eu repreendo esse medo que tem, cada medo tem nome e sobrenome. Repreendo esses medos, assim como um dia Pedro, apóstolo, repreendeu a febre da sua sogra. Ele não repreendeu com o espírito de febre, ele falou com a febre. Jesus repreendeu a febre da sogra de Pedro. E porque nós não podemos repreender no nome de Jesus esses medos que têm nos aprisionado, esses medos que têm nos assolado, esses medos que têm nos feito andar em derrota, assombrados? Qual o grande antídoto para os nossos medos? Aí eu convido você para 1 de João, capítulo 5, versículo 4. Ele diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nós aprendemos nesse pequeno texto? Em primeiro lugar, lutas por fora teremos sempre. Temores por dentro sempre nos assaltarão. Aliás,
eles trabalham em conjunto, e o grande diferencial aqui é a forma como lidaremos com esses embates, quer sejam internos ou externos. Segundo lugar, a questão aqui é como anda a nossa fé em Cristo. Ela é a mais potente arma de guerra que nos levará à vitória contra esses gigantes que nos assolam. E em terceiro e último lugar, o medo é tão letal que o Senhor nos adverte sobre ele desde Gênesis até Apocalipse. Gostaria de terminar com as palavras de encorajamento do apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, ele diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Que o Senhor ele possa aplicar esta porção da palavra ao seu coração e que possa trazer aquela paz que excede todo o entendimento, em nome de Jesus. Vamos orar umas pelas outras.